Você já se perguntou como a psicologia influencia os mercados financeiros? É uma questão que George Soros, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, explorou no seu trabalho seminal, A Alquimia das Finanças. Publicado pela primeira vez em 1987, este livro descasca as camadas da teoria econômica tradicional para revelar um mundo onde os mercados nem sempre são racionais ou eficientes. Em vez disso, Soros apresenta-nos o conceito de reflexividade. Esta é a ideia de que as condições de mercado não são apenas moldadas por factos frios e concretos, mas são profundamente influenciadas pelas percepções e implicações daqueles que participam no mercado. A abordagem de investimento e, sem dúvida, desempenhou um papel importante em seu incrível sucesso. A Alquimia das Finanças é uma leitura densa e desafiadora, mas também é uma viagem fascinante à mente de um titã financeiro. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na mente de um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Mergulhando direto na teoria de Soros, vamos explorar o conceito de reflexividade. Agora, o que significa reflexividade? Em termos simples, é a ideia de que os nossos pensamentos e crenças podem influenciar a realidade e que a realidade, por sua vez, molda os nossos pensamentos e crenças. É um ciclo de feedback, se você preferir. A teoria econômica tradicional trata frequentemente os mercados como racionais e eficientes, onde todos os participantes têm acesso à mesma informação e agem logicamente com base nessa informação. Mas Soros desafia esta perspectiva. Ele sugere que os mercados nem sempre são racionais. Em vez disso, são influenciados por uma série de fatores psicológicos e sociais, levando a situações em que a percepção pode moldar a realidade. Vamos decompô-lo. No mercado, os participantes tomam decisões com base na sua compreensão da situação. As suas ações, por sua vez, influenciam as condições de mercado. Estas novas condições afetam então a compreensão dos participantes, levando-os a ajustar as suas ações. Este ciclo continua, criando uma relação reflexiva entre as percepções dos participantes e as condições de mercado. A teoria da reflexividade de Soros tem implicações profundas para os investidores. Sugere que as tendências do mercado podem reforçar-se a si próprias, conduzindo a situações em que os preços se desviam significativamente do seu valor intrínseco. Isto pode resultar em bolhas e colapsos financeiros, que são muitas vezes impulsionados pela psicologia coletiva dos investidores e não por factores puramente econômicos. Também é importante notar que a reflexividade pode funcionar tanto de maneira positiva quanto negativa. A reflexividade positiva ocorre quando as perspectivas otimistas dos investidores fazem subir os preços, atraindo mais investidores e reforçando ainda mais a tendência. A reflexividade negativa, por outro lado, acontece quando visões pessimistas fazem com que os preços caiam, levando a uma espiral descendente. A ideia de reflexividade, portanto, apresenta uma abordagem única para a compreensão dos mercados financeiros. Enfatiza a importância da percepção, da psicologia e dos fatores sociais na formação das tendências do mercado, desafiando a noção de mercados como entidades puramente racionais e eficientes, percepções daqueles que participam delas. Agora que compreendemos a reflexividade, podemos examinar as experiências e estratégias de investimento de Soros. George Soros, um titã do mundo financeiro, teve uma carreira repleta de experiências de investimento notáveis. Cada uma dessas experiências, de uma forma ou de outra, incorpora sua teoria da reflexividade. Um exemplo intrigante é a lendária aposta de Soros contra a libra esterlina em 1992. Ele reconheceu a posição insustentável do Banco da Inglaterra, previu a desvalorização iminente e tomou uma medida ousada que lhe rendeu fantásticos $1.000 milhões. Num único dia, sua estratégia, neste caso, foi uma mistura de observação aguçada, tomada de decisão audaciosa e compreensão da reflexividade. Ele sabia que as percepções dos participantes do mercado se voltariam contra a libra. Esta mudança de percepção, previu ele, alteraria a realidade do mercado, levando à queda da libra. E ele estava certo. As estratégias de Soros envolvem frequentemente a identificação de uma situação em que a reflexividade pode entrar em jogo e,
Em seguida, o posicionamento dos seus investimentos em conformidade. Ele procura pontos de inflexão no mercado, momentos em que uma mudança na percepção pode levar a uma mudança significativa na realidade do mercado. Outro exemplo da capacidade de investimento de Soros é a crise financeira asiática em 1997. Soros previu a crise e posicionou os seus investimentos para lucrar com as consequências. Reconheceu as práticas financeiras insustentáveis de várias economias asiáticas e previu que as percepções do mercado acabariam por acompanhar a realidade. Suas estratégias não são isentas de controvérsia. Os críticos argumentam que as suas ações podem exacerbar as flutuações do mercado, criando profecias autorrealizáveis. Mas, independentemente da opinião de cada um, é inegável que a compreensão de Soros sobre a reflexividade lhe deu consistentemente uma vantagem nos mercados financeiros. As experiências e estratégias de Soros sublinham a praticidade da reflexividade. Não é apenas um conceito teórico, é uma ferramenta que, quando utilizada corretamente, pode gerar retornos substanciais nos mercados financeiros. Através destas experiências, Soros demonstrou a aplicação prática da reflexividade no mundo real dos investimentos. Os insights de Soros vão além de suas estratégias pessoais, lançando luz sobre fenômenos financeiros mais amplos. Aventurando-se no reino das bolhas financeiras, Soros ilumina os factores psicológicos e sociais em jogo. Ele postula que as bolhas não são simples anomalias, mas sim reflexos da reflexividade em ação. Em essência, são o resultado da influência das percepções dos participantes no mercado sobre as condições do mercado, que depois reforçam essas mesmas percepções, criando um ciclo de feedback que infla a bolha. Quando a crença no valor da bolha se torna insustentável, a bolha rebenta, causando muitas vezes consequências econômicas significativas. Depois, há crises monetárias, outro fenômeno que Soros discute. Estas crises ocorrem frequentemente quando uma mudança dramática nas percepções do mercado leva a uma desvalorização rápida e significativa de uma moeda. A teoria da reflexividade de Soros sugere que estas crises não são apenas o resultado de fundamentos econômicos, mas também são impulsionadas pela natureza autoreforçadora das crenças e ações dos participantes no mercado. Soros também se aprofunda na análise técnica, a prática de prever movimentos futuros de preços com base em dados de mercado passados, principalmente preço e volume. Embora alguns possam considerá-lo uma mera observação de gráficos, Soros sublinha o seu valor como ferramenta para compreender a psicologia do mercado e os padrões que emergem do comportamento coletivo dos investidores. A seguir, Soros explora a arbitragem, uma estratégia de exploração das diferenças de preços entre mercados. A arbitragem, na opinião de Soros, é uma manifestação da ineficiência do mercado. É a arte de capitalizar as discrepâncias entre o valor percebido e o verdadeiro valor intrínseco de um título. Por último, Soros aborda uma variedade de outros tópicos, cada um ilustrando diferentes facetas da sua teoria da reflexividade. Do papel dos bancos centrais ao impacto dos acontecimentos políticos nos mercados, ele fornece uma visão abrangente do cenário financeiro. Esses insights, guiados pela reflexividade, nos ajudam a compreender fenômenos financeiros complexos sob uma nova perspectiva. Portanto, continuemos a aprofundar a alquimia das finanças, à medida que exploramos como as teorias de Soros se aplicam aos mercados modernos. Apesar de ter sido escrito há décadas, a alquimia das finanças continua relevante hoje. Um testemunho da sua sabedoria intemporal, os princípios fundamentais do livro continuam a ressoar no cenário em constante evolução dos mercados financeiros modernos. Um desses princípios é o conceito de reflexividade, uma teoria que afirma que as percepções dos participantes do mercado influenciam as condições do mercado, que por sua vez afetam as percepções. Esta relação cíclica desafia a teoria econômica tradicional, sugerindo que os mercados nem sempre são racionais e eficientes. Em vez disso, estão sujeitos a uma série de fatores psicológicos e sociais. Na era das redes sociais e das notícias instantâneas, a reflexividade parece ainda mais aplicável. Tomemos, por exemplo, o fenômeno das ações meme, em que as percepções e ações coletivas dos comerciantes retalhistas podem alterar drasticamente o preço das ações de uma empresa, muitas vezes divorciado seu valor fundamental.
Isto é reflexividade em ação, demonstrando como as percepções podem moldar a realidade nos mercados financeiros. Da mesma forma, as percepções de Soros sobre as bolhas financeiras oferecem lições valiosas para o investidor moderno. Como vimos nas recentes bolhas imobiliárias e tecnológicas, a euforia dos investidores pode inflacionar os preços dos ativos muito para além do seu valor intrínseco. Quando a bolha estoura inevitavelmente, aqueles que compraram no pico ficam com perdas significativas. O livro de Soros também destaca a importância de compreender as crises monetárias, uma lição particularmente relevante na nossa economia cada vez mais globalizada. Os países com elevados níveis de dívida são mais vulneráveis às crises monetárias, que podem ter um efeito dominó nos mercados globais. Da análise técnica à arbitragem, as estratégias e experiências partilhadas por Soros em A Alquimia das Finanças fornecem uma rica tapeçaria de conhecimentos que permanecem pertinentes no domínio financeiro de hoje. A Alquimia das Finanças, então, continua a oferecer lições valiosas para quem busca compreender os mercados financeiros. Quer você seja um investidor experiente ou um espectador curioso, a sabedoria encapsulada no trabalho seminal de Soros pode iluminar o aparentemente misterioso mundo das finanças, transformando os não iniciados em participantes experientes do mercado. Para encerrar nossa jornada pela mente de Soros e pela alquimia das finanças, voltemos à conclusão principal: o poder da percepção nas finanças. Lembre-se, a teoria da reflexividade de Soros sugere que as percepções dos participantes do mercado podem moldar as condições do mercado, criando um ciclo de feedback que pode influenciar a ascensão e queda dos mercados financeiros. Isto significa que a nossa compreensão dos mercados financeiros não envolve apenas números e factos, é sobre psicologia e fatores sociais também. Trata-se de reconhecer as bolhas antes que rebentem, de navegar através de crises cambiais e de dar sentido à análise técnica e à arbitragem. Trata-se de ver as finanças não como um campo estático, mas como um cenário dinâmico e em constante mudança. Então, qual é a poção mágica na alquimia das finanças de Soros? É a capacidade de perceber e compreender essas mudanças, de antecipar o imprevisto. É um lembrete de que nas finanças, tal como na vida, nada é o que parece à primeira vista. No mundo das finanças, ao que parece, a percepção pode de facto tornar-se realidade. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal.